Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, esse vídeo nós vamos abordar especialmente o tema morte nas orquídeas. Por quê? Porque as orquídeas, além de serem um investimento considerável, também nós desenvolvemos um sentimento, né, pelas plantas que nós adquirimos, tá bom? Então, assim, gera muito transtorno, muito desconforto e até sofrimento em algumas pessoas na coleção das suas orquídeas quando as orquídeas morrem. Então a gente vai falar tudo relacionado à morte das orquídeas. Lembrando a vocês que no próximo fim de semana estarei na cidade de Itabirinha. Vai ter o cartaz aí para vocês acompanharem a data e local, tá certo? Itabirinha, Minas Gerais, leste de Minas. E também no outro fim de semana, se eu não me engano, dia 20 e 21 de abril, estarei na cidade de Tamarandiba. Também o cartaz vai estar aí acoplado no vídeo para vocês acompanharem. Vocês serão muito bem-vindos. E para fechar com chave de ouro, vou estar na exposição de orquídeas em Belo Horizonte, no primeiro final de semana de maio, tá certo? No Boulevard Shopping, em Belo Horizonte. Vou estar presente lá com o Orquidário Casa das Orquídeas, vendendo produtos maravilhosos para vocês e poder abraçar e dar um beijo em cada um de vocês. Espero vocês nesses eventos, tá? Quero convidar vocês também para o Festival de Orquídeas, que vai acontecer do dia 11 a 14 de abril, no Monte Carmo Shopping, em Betim. O horário é de 10 às 22 horas. Aproveitem. Meus amores, então, antes de começar a falar sobre a morte das orquídeas, eu vou mostrar um dendróbio híbrido, conhecido vulgarmente como denfal, e explicar também para vocês a respeito disso. Perdão, já tem vídeos meus sobre esse tipo de assunto, mas eu vou enfatizar. Quando você vai numa exposição de orquídeas, quando você ganha uma orquídea de presente, muitas vezes essas orquídeas, elas são reproduzidas em larga escala e os produtores, eles simplesmente usam apenas chips de coco com esfagno, como é o caso desse dendróbio híbrido. Esse dendróbio é uma cortesia do Orquidária e Floricultura Vale do Rio Doce, da minha amiga Lourdes. Então, ela me presenteou com a caixa desses dendróbios, porque eu vou mandar para a minha vó lá em Cachoeira da Prata, presentear a diretora da minha filha, Emanuele, e a dona Isabel também, lá de Cachoeira da Prata, me pediram algumas orquídeas, eu vou presentear essas pessoas que eu tanto gosto, que eu admiro, minha avó eu amo, é claro, e então aproveitar e mostrar. Então eu recebi a caixa com esses dendróbios, vieram exatamente assim. Então quando você vai na floricultura, quando você entra em alguns supermercados e até mesmo em exposição de orquídeas, você se depara com uma planta tão fabulosa, tão robusta, saudável e florida, e você não imagina que você pode ter problemas no cultivo dessa planta. Por quê? Nos orquidários profissionais e nas empresas que reproduzem orquídeas para comércio, eles são todos climatizados, controlados, tudo perfeitamente para que a planta se desenvolva com toda essa saúde. E vejam só, não colocam dreno, tá certo? É apenas substrato, porque eles controlam as regras, tudo é muito controlado. É quase igual esses pintinhos de granja que são chocados e criados para o abate, né? Então é a mesma coisa. Tadinha das orquídeas, são criadas para o nosso abate. Amores, então você recebeu, a primeira coisa que você deve fazer é fazer um transplante, né? Misturar um substrato, um mix com brita zero lavado, uma brita mais grossa, plantar no vaso maior, um pouco mais furado nas laterais e, se puder, colocar um pouco de drenagem para você plantar. Mesmo porque dendróbio é uma planta que gosta de bastante luminosidade e precisa de drenagem, porque é uma planta que não gosta muito de ficar com as raízes encharcadas. E a maioria dos dendróbios, não que precise do estresse hídrico, mas no inverno, né, no outono e inverno, que o clima fica mais ameno, ele necessita de menos água porque ele dá uma repousada, no sentido de que não desenvolve os vegetais, podem até florescer no outono e no inverno, mas os seus vegetais ficam estáveis. Inclusive, eu estava observando que os dendróbio anósmo já amadureceram os seus pseudobulbos, já se preparando para a floração, tá certo? Então fica a dica aí para quando vocês adquirirem ou ganharem plantas nesse estado. Isso serve para qualquer outra orquídea, Cattleya, Lélia, Oncídios, Miltônias, Cataceto e etc, tá? Adquiriu na floricultura, nesse sentido aqui, nesse estado, você deve fazer um replante de uma forma melhor. Inclusive, tem um vídeo meu fazendo esse transplante, mostrando que muitas vezes os cubinhos de cocos não são adequados para o cultivo caseiro. De forma industrial, de forma, né, comercial, eles conseguem
porque é rápido, né? Isso daqui eles plantaram, se desenvolveu e vai para a prateleira, vai vender. E no nosso caso, nós vamos ficar com uma planta dessa por anos a fio. Então, nem sempre esse tipo de material, esse tipo de substrato é adequado para o nosso cultivo, tá bom? Iniciando. Morte das orquídeas. Já começa assim, quando você não percebe que a planta precisa receber um substrato novo, diferenciado, quando você não percebe, você não entende que você tem que fazer a mudança. Então, muitas vezes, a morte das orquídeas já começam por aí. Um dos fatores que também matam muitas orquídeas, que eu vejo isso muito na casa de pessoas de mais idade, mais antigas, inclusive da minha bisavó, ó, da minha avó, que é a bisavó da minha filha, avó do coração, na verdade ela é bisavó da minha filha, é o hábito de usar pratinhos igual violeta para acumular água. Você pode ter certeza que isso é morte certa, quando você coloca suas orquídeas em vasos em cima de pratinho com água. Existem algumas orquídeas que podem ser feito isso, mas a maioria, 99%, é morte na certa. As orquídeas que você pode colocar, mas no caso você pega um pratinho de violeta, você coloca uma brita zero nesse pratinho, você enche e acomoda o vaso da orquídea indicada em cima. Quando você molhar sua orquídea, a água vai escorrer e aquela brita vai ficar úmida, mantendo a umidade. Paphiopedilum, os famosos sapatinhos, Phragmipede, os famosos sapatinhos brasileiros, a Ceologene cristata é uma planta que necessita de muita umidade, então você pode fazer isso. Zygopétalum, Acacalis, tem algumas orquídeas que podem receber esse pratinho de baixo com brita para manter a umidade, mas a maioria não pode. Se você fizer isso com Cattleya morre, Phalaenopsis morre, Dendróbio morre, Encíclia morre, Cataseto não morre mais ou menos. O Cataseto vocês já sabem do pet com reservatório, né? Então, mas tomem muito cuidado, pratinho de água só com água nunca, jamais. Se for colocar um pratinho para manter a umidade, tem que ser com brita zero. Ou igual a minha amiga lá de Varginha fez, colocou pratos com areia, mas a brita ainda é o mais indicado, tá certo? Então, amores, o que acontece? O que mata orquídeas? Inicialmente, o que mata orquídeas é o ataque de pragas e fungos. Mas começa do início, né? Então tem um processo até a sua orquídea morrer. Então dá tempo de você visualizar e perceber o que causou a morte das suas orquídeas. A primeira coisa que ataca as suas orquídeas, que a longo prazo vai danificando e a enfraquecendo, é o ataque de ácaros. Então, quando os ácaros atacam as suas orquídeas, elas começam a ficar com essas folhas, essas pequenas fissuras, vocês veem que parece que foi todo picotado com agulha e depois fica preto, necrose. Isso já é um indício que tem ataque de ácaros na sua orquídea. Os ácaros, eles atacam primeiramente Phalaenopsis, Paphiopedilum e Catasetum, mas atacam Cattleyas, Dendróbios e outras plantas também. Quanto maior a infestação, mais grave se torna a debilitação das suas plantas. Bulbophilos asiáticos, que têm folhas tenras, também são muito atacados por ácaros. Francisco, mas como que isso vai matar minha orquídea? À medida que os ácaros vão avançando, eles vão raspando, sugando a seiva das folhas das suas orquídeas. E as folhas das orquídeas, como todo vegetal, é a parte principal da planta que transforma a luz, né? Transformando os seus açúcares, tudo em energia para se desenvolver, crescer e etc. É o caso do seu metabolismo. Então, a planta ela precisa da luz solar e pela folha ela faz o metabolismo, né? Ela usa a luz do sol para fazer a fotossíntese e todo o seu metabolismo se desenvolver a ponto que ela cresça, se desenvolva e floresça. Então, se o ácaro ataca as folhas, né, já está atrapalhando essa fotossíntese, já está prejudicando a fotossíntese e a planta fica mais fraca, tá certo? Então, os ácaros é um dos principais problemas. Quando vocês perceberem que vocês têm ataque de ácaro nas suas plantas, vocês devem usar enxofre Dime com óleo de nim inicialmente, que é um produto mais leve, no entanto que é eficaz. Aí você aplica com a bomba de pulverização. À noite você vai molhar bem suas plantas. À noite, assim, ao entardecer, né, quando o sol estiver se pondo, porque você tem que ter visibilidade. Molha bastante e depois você vem com a bomba e aplica tanto por cima das folhas como por baixo das folhas.
em todo o vegetal, tá certo? Você deixa 2 dias ali aquele produto fazendo efeito e depois você taca água nelas para limpar e para que a planta não fique muito tempo intoxicada com produto químico, tá certo? Então, ácaro é o número 1 de problemas relacionados à mortandade das orquídeas. Depois que os ácaros atacam, eles abrem feridas na planta, eles abrem pequenas feridas no tecido vegetal da planta, abrindo portas para que fungos e bactérias se instalem ali e causem a morte, tá certo? Igual eu mostrei. Deixa eu ver aqui. Aquela que eu mostrei para vocês, se eu não tivesse aplicado o acaricida, o fungicida Cumulus ou o enxofridime, os ácaros vão se reproduzir cada vez mais e vai danificar mais ainda a planta, fazendo que novas doenças apareçam na planta. Então, o ácaro é a porta de entrada para muitas doenças, tá certo? E aí o que acontece? Eu já mostrei essa brasileira crispa que eu comprei do Sávio Calimã. Muitas vezes você já adquire uma planta contaminada, tá? Igual você adquire uma planta que inicialmente está verde, está bonita e saudável. Quando chega na sua casa, você planta, aí você percebe, tá vendo essa mancha aqui, que ela está contaminada com algum tipo de doença, especialmente canela seca, que é o fusário, ou podridão negra, e existem N fungos que não são tão agressivos, mas que à medida do tempo vão enfraquecendo sua planta e talvez levá-la até a morte. Então, tem que tomar muito cuidado com as plantas que você adquire. O que causa morte nas orquídeas por causa de fungo? O calor e o excesso de umidade. Pessoas que geralmente molham muito essas orquídeas perdem mais plantas, porque as plantas elas ficam à mercê da umidade, do calor, e acabam morrendo, porque os fungos têm muita força quando se trata de calor e umidade. E as bactérias também, podridão negra e etc. Então, quanto mais você molha suas plantas, mais chances tem delas pegarem fungos, já que o excesso de umidade com calor tipo assim, é um chamariz para fungos, né? Eles aproveitam aquele vaso com substrato úmido, molhado, e o calor faz com que os fungos apareçam. Os fungos, tem como evitar fungo? Não, os fungos existem no sombrite, mesmo que seja um plástico estéreo, às vezes cai uma folha seca ali em cima, um galho, um cocô de passarinho, entendeu? Tudo que é orgânico gera fungos, né? Madeira, o próprio substrato. Então, não tem como fugir dos fungos, infelizmente, né? A gente sempre tem que ficar de olho nas orquídeas. Por isso que eu sempre falo que é de suma importância a intimidade de suas plantas para que vocês vejam ela e percebam se tem alguma coisa atacando as suas plantas, tá certo? Um fator que faz com que as plantas adoeçam e morram é quando as lesmas e caramujos atacam as raízes das orquídeas, tá certo? Porque eles comem as orquídeas não conseguem sugar nutrientes e água, e elas se desidratam, usam as reservas dos pseudobulbos, ficam com aquela aparência de plástico e depois morrem. Isso é muito, muito comum. Então, os caramujos e as lesmas também é um inimigo mortal das orquídeas nesse sentido, porque eles comem as raízes das orquídeas e não permitem que elas se desenvolvam com saúde e não se fortaleçam. Então elas são obrigadas a usar as reservas dos pseudobulbos e das folhas para se manterem vivas, tentam lançar raízes novamente, e as lesmas e os caramujos vão lá e comem de novo, e a planta chega a um ponto que ela fadiga e morre, tá certo? E até mesmo antes disso, ela pode enfraquecer, um fungo se instalar nela e acabar com ela antes mesmo dela tentar lutar para sobreviver, tá certo? Eu sempre pego plantas doentes da minha amiga Marie porque ela não quer recuperar. Então essa planta estava com um fungo, aqui a traseira dela eu cortei, mergulhei no fungicida, tratei, ela enraizou, vocês podem observar que ela grudou na casca, mas o fungo voltou, tá certo? Então, algumas plantas são mais propensas, Cattleya varneri com Lodgese. Então, algumas plantas são mais propensas, vou ter que tratá-la novamente e ver se ela vai ter nessa segunda chance uma oportunidade de se livrar desse fungo, o fungicida matar, né? Porque às vezes o fungicida mata a doença na planta, mas como o fungo ele está no ambiente, ele volta e a planta já está debilitada automaticamente porque já foi atacada anteriormente e acaba se estrubichando e morrendo, aí não tem jeito de salvar, tá certo? Então os fungos são terríveis.
Substrato. Substrato é algo que você tem que tomar muito cuidado. Tem sempre que adquirir substratos de orquidários e empresas de confiança, porque existe o pH do substrato, assim como existe o pH da água. Então, se o substrato, igual as cascas de pino, se não forem tratadas, elas são ácidas, porque tem resina, tem substâncias químicas. Igual o coco, a mesma coisa. Se não tiver sido tratado, o coco seco, coco verde nunca. O coco seco, se ele não for tratado, ele ainda contém resina, substâncias, né, ácidas, e queimam as raízes das orquídeas. Aí você planta sua orquídea, sua orquídea emite raiz, na hora que encosta no substrato, queima. Pronto, acabou. Aí você acha que, o que será que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Aí a planta novamente, ela emite novamente raízes, encosta no substrato e queima. Não consegue sugar água, não consegue sugar nutrientes e acaba morrendo e você não entende o porquê. Então, o substrato também é de suma importância que você saiba o substrato que você está usando. Ultimamente eu uso mais brita lavada, tanto a 0 como a número 1, com pouco de palha de arroz carbonizada ou quase nada de mix, né, de casca de pinos e carvão. E tem dado muito certo. As doenças têm diminuído, tá certo? E um dos itens antifungo, na minha opinião, natural, é você amarrar suas orquídeas em madeira. Apesar que esse pau de café ele tá para lá de Marrakech. Mas vejam só que coisa mais fabulosa quando você amarra as suas orquídeas em madeira, né? Essa encíclica já vai sair daqui. Isso daqui é uma Oncidióides com pauciflora. Olha só que coisa mais fantástica. Porque a madeira do pau de café, infelizmente, rapidamente se decompõe. E essas plantas elas precisam ficar o máximo de tempo na madeira, como é o caso do Sansão do Campo, que demora a se decompor. Beleza. Falei substrato. Aqui em casa, eu tenho dois problemas gravíssimos com perda de orquídeas. Primeiro, são os ratos. Isso era um Oncidio crueus. Eu trouxe de Rio Claro. Vejam só. Ele morreu. Mas, Francisco, o que aconteceu com ele? Ratos. Os ratos roíam os brotos novos e roíam as folhas. Aí a planta não tem as folhas para fazer a fotossíntese e não tem os brotos novos para se desenvolver. Aí, beleza, ainda mesmo assim, com os pseudobulbos antigos, ela ainda tentou brotar. Na segunda brotação, os ratos vieram de novo e roeram tudo, os brotos, a ponto da planta não ter mais energia e força para continuar se desenvolvendo. Então, é muito, muito, muito ruim o que eu passo aqui com os ratos. Às vezes as pessoas acham que é até brincadeira, mas é Flórida. Graças a Deus que eu tô mudando aqui. Ratos é um problema. E outra coisa, eu amo gato, eu amo cachorro, eu amo gato, toda sorte de animais eu sou apaixonado. Mas os gatos, eles causam alguns problemas, especialmente xixi. Aqui, como tem muito gato aqui no bairro, né? Eles andam em cima do meu orquidário e fazem xixi. Os meus mesmo, eu tinha o meu Nico, que tá num lugar melhor, né? Infelizmente envenenaram ele. Mas ele já apareceu em vários vídeos meus. Ficava aqui, o filho da mãe, e fazia xixi. Aí de vez em quando eu olhava pra cá e via uma orquídea com a folha toda amarela. Falei, puta que pariu, mijou na minha orquídea. Na hora que eu pegava, aí eu ainda dava uma cheirada, uma cafungada pra ver se era xixi dele. E fedia ardido. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu brigava, Nico, para de mijar nas minhas orquídeas, mas o animal não entende, né? Ele acha que não entende, então não tem como ficar bravo, não tem como, né, brigar com ele. Mas aí é isso que eu quero dizer para vocês, tá? Com relação à morte das orquídeas, certo? Vocês não devem ficar preocupados, porque se você deu um tratamento adequado para sua orquídea e chegou a hora dela morrer, honey, ela vai morrer. Não adianta, a gente morre, a planta não vai morrer. Então, e outro detalhe, assim, eu tenho muita planta, pessoas que têm muitas plantas acabam tendo mais dificuldade de monitorar tudo isso, né? Temos uma vida corrida, viajamos, trabalhamos, cuidamos de filho, cuidamos de casa, cuidamos de bicho, e às vezes a gente peca no cuidado das plantas. Mas, se você tiver um olho clínico, se você passar a observar suas plantas, você vai encontrar os fatores determinantes que estão causando a morte das suas orquídeas. Então, o número 1 é ácaro, tem que tomar muito cuidado com ácaro. Eu já fui em exposições e em alguns lugares que eu fiquei chocado com a quantidade de ácaros. As pragas externas são causadores de mortes das orquídeas, igual, por exemplo, cochonilha, carapaça e pulgão.
Mas são pragas que você consegue visualizar, assim, a olho nu, né, você vê aquelas coisinhas brancas ou aquelas carapaças, você consegue visualizar, e é só bater um inseticida com óleo de nim para acabar com elas. E essas pragas, geralmente, numa aplicação, a gente já mata todas ali presentes e a gente faz mais uma aplicação para cortar o ciclo de reprodução dessas pragas, né? E mesmo assim elas ainda voltam, porque elas vêm pelo vento e não tem como nós controlarmos isso, tá certo? Então, amores, espero que tenha ficado muito bem explicado sobre isso. Gostaria de avisar que do vídeo anterior que eu fiz da charada, duas pessoas, pela ordem cronológica de comentários, já acertaram. Eu ia presentear apenas uma pessoa, mas duas pessoas responderam muito próximo, então já ganharam a orquídea, né? Então, eu vou estar mandando segunda-feira, especialmente para a Thelma, que já pagou, ajudou no frete, né? E o outro ganhador, acho que foi o Lohan, ele ainda não se manifestou assim com relação a ajudar no frete, então eu não sei como vai ficar. Mas a Thelma que respondeu, Lélia Dayana. Amores, Lélia Dayana, a primeira sacerdotisa romana é Lélia, tá? E a princesa Daiane, Diane. Então é uma junção, como é uma charada, não tem que ser uma resposta exatamente exata, né? Mas era para fazerem vocês pensarem a respeito da charada, tá? Quem acertou, parabéns. Não é fácil, né? Mas a charada ela foi muito bem colocada e para os bons entendedores, né, conseguiram decifrar com facilidade. Beso, não tem mais espaço.